Fala pessoal, hoje nós estamos com mais um episódio no Pod Doutor e o nosso convidado especial, Dr. Marcelo Gonçalves, especialista em mãos. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a toda a produção. Obrigado pelo convite. E estamos aqui, né, para responder todas as suas perguntas, bater um papo sobre essa especialidade não tão nova, mas também não muito antiga, que é a cirurgia da mão, né? E aí, estamos aqui para conversar sobre ela e sobre os casos mais comuns que a gente atende no nosso consultório. Bom, acabou que eu falei aqui e não deu o anúncio completo, né? Dr. Marcelo Gonçalves, cirurgião, especialista de mão, mais conhecido como Brabo dos Brabos. Me conta essa história aí. Por que esse Brabo dos Brabos? Isso aí começou com uma brincadeira no centro cirúrgico, que toda cirurgia que eu fazia, no final, o pessoal, né, os enfermeiros, as enfermeiras, o pessoal do raio-x, quando via no final da cirurgia, a gente faz um raio-x para ver como é que tá a cirurgia, né? E graças a Deus as cirurgias, na grande maioria das vezes, fica linda no raio-x. E aí começou, nossa senhora, é o brabo dos brabos, é o brabo dos brabos. Eu também tenho esse jargão, né, de chamar o pessoal do brabo dos brabos, meus pacientes. Fala, brabo, esse aqui é o brabo dos brabos. Então ficou esse jargão aí. Com os enfermeiros. Os residentes, os médicos, auxiliares, todo o pessoal, né? Quem gosta de mim, gosta de brincar comigo, a gente fica brincando, né? Eu falo isso pros outros e a galera fala pra mim também. Aí ficou o brabo dos brabos. Mas isso é bacana, é mais uma né? brincadeira. Essa interação também com a galera. É o pessoal do centro cirúrgico, a gente sabe que tá ali o dia todo, né? As enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? Que são as circulantes que estão ali. E essa interação também, né? Também tem os residentes que são... Tem. Que acham que o preceptor, né? Ele nunca foi residente, né? Ele sempre tem uma história. Sempre tem um residente que se acha mais do que o outro, né? Tem. Do que o médico, né? Tem. Sempre tem um. Um. Sempre tem um que é mais malandro que o outro. Que acha que é mais malandro. Só que é igual os nossos filhos, né? Tudo que os nossos filhos acham que tá passando a gente pra trás, ou então tá fazendo alguma coisa. Não tem como, né? A gente já fez aquilo, então a gente tem que... Deixa o cara fazer e depois ele vai saber que... Eu já fui assim também, então... É verdade, né? A gente tem essa ilusão. Essa ilusão. Doutor, o carro deu problema, não sei o quê. O cara sempre tem a mesma história e não muda. Só que hoje tem o WhatsApp, né? A gente fala, então manda tua localização, a gente consegue, né? A gente consegue pegar a galera hoje em dia. Doutor, no intraoperatório ali, aonde você não tem espaço, né? Porque assim, para auxiliar, né? Muitas vezes a própria instrumentadora ou ter um auxiliar ali, devido falta de espaço, né? Para o acesso ou uma coisa. Como é que funciona isso naquele ato ali, na cirurgia ali? Então, na cirurgia da mão, às vezes, nós precisamos usar uma lupa, às vezes nós precisamos usar um microscópio. Exemplo, se uma pessoa se acidentar com um material cortante, esse material cortante fizer uma lesão no teu nervo, ou no teu tendão, ou em algum vaso que supre um dedo, nós precisamos de um microscópio para nós fazermos toda a tenorrafia, né, que é a sutura do nervo, a sutura dos vasos, a sutura dos tendões. Então, assim, realmente são procedimentos minuciosos e que precisam de uma exatidão, precisa de uma precisão enorme. Eu brinco que nós somos o pessoal da polícia, a galera que desarma a bomba. Entendi. Entendeu? Se lembra de filmes? Sim. Filmes de ação, né? Boa analogia. Que o pessoal precisa de alguém meticuloso, ali. meticuloso para saber qual
trabalhar em locais pequenos, em locais de difícil acesso e que precisa ter uma precisão e uma objetividade para você não lesar algo que são super nobre, que são os nervos, os vasos e os tendões. Eu acho que é por isso que chega esse apelido, né? Esse de brabo dos brabos, porque não é fácil, o pessoal sabe ali de uma lesão. E aí, acidente que é comum acontecer, a gente já viu alguns casos, principalmente em serralheria, pessoal que trabalha com máquina de alta rotação. Sim. Né? Muitas das vezes, até por mau uso, né? Do aparelho ou falta de equipamento. Sim. Nesses acidentes, né? Que aí consegue-se fazer um implante, alguma coisa? Sim, assim, sim. Desse dedo? Sim. Então, o que acontece? Quando ocorre uma lesão completa, né? Uma amputação completa de um dedo, da mão, de um braço, de qualquer membro, do membro superior ou do membro inferior, se o membro, ou o dedo, ou a mão que foi amputada existem critérios, né? Apresentar esses critérios de que tenha sucesso no reimplante, existe sim. Nós, como cirurgião da mão e microcirurgiões, nós conseguimos fazer o reimplante de um dedo, de uma mão, de um braço. Então, realmente. Ali no caso, né? A sua especialidade é ortopedia, mas tem que ser também. Tem que ter um pouco, né, no caso do cirurgião, né, para fazer isso, ser um plástico. Então, posso usar esse termo? Não, posso falar? Exato, perfeito. Porque para você ser um cirurgião da mão, antes você precisa ter 2 critérios, né? Você precisa ter, ou você ser um ortopedista, você faz a sua faculdade, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência em ortopedia. E se você quiser se tornar um cirurgião da mão, você tem que fazer mais 2 anos de uma nova residência. Então você precisa de um pré-requisito. Então você pode ser um cirurgião da mão com pré-requisito se formando como um ortopedista, ou você se forma como um cirurgião plástico. São os 2 pré-requisitos que você precisa fazer para você começar uma residência de cirurgia da mão. Se você for pela plástica, se você for um cirurgião plástico, é mais o caminho é mais longo. Porque você precisa fazer 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de cirurgia plástica e mais 2 anos de cirurgia da mão. O meu grande mestre da cirurgia da mão se chama Dr. Rudolf Kobig. E a formação dele é plástico. Então eu aprendi muitas coisas da plástica. Por quê? Porque quando na minha época de treinamento, na minha época de residência, tanto de ortopedia quanto de cirurgia da mão, eu acompanhava ele em todas as cirurgias. Para onde ele ia operar, eu ia atrás. Então eu não só via as cirurgias da mão, como também as cirurgias plásticas. Isso ajudou na tua base, né? Isso ajudou na tua formação. Pô. Até hoje, porque você consegue se diferenciar numa sutura de uma pele, porque você vai aprender a suturar a pele como um cirurgião plástico sutura. Você vai aprender mais sobre retalhos, coisas que na sua residência de ortopedia você não vê tanto assim. Você faz mais a parte de osteossíntese, você faz mais a parte do tratamento da fratura em si, né? Sim, né? Então existe o cirurgião plástico, ele tem mais habilidade, né? Na maioria das vezes, ele tem mais habilidade nas cirurgias que precisa realizar um retalho. E o ortopedista, ele tem mais habilidade, na maioria das vezes, ele tem mais habilidade nas cirurgias que numa fratura de uma falange de trauma, numa fratura do terço distal do rádio. Então, assim, graças a Deus, a minha formação, né, a minha sorte, a minha formação e o médico que eu sempre me espelhei, que foi o Dr. Rudolf, é plástico.
Então, assim, eu juntei a minha formação acadêmica, ortopédica, que foi maravilhosa, com o Dr. Max, com o Dr. Isaac Hotband, Só e fera. só fera, só casca grossa só, e a minha formação Quando eu cirúrgica, te perguntei da tua formação, sim. você falasse também da tua Então, formação. então, minha formação acadêmica, eu fiz a faculdade Iguaçu, me formei na faculdade Iguaçu, na Unig. Depois eu fiz a residência médica na Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, e de ortopedia, e fiz a minha especialização de cirurgia da mão na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Hospital Antônio Pedro, chefiado pelo doutor, doutor Márcio Malta, uma figurinha, uma lenda viva da ortopedia aí, que lenda Também viva. contribuiu também pra tua formação, né? Contribuiu que nem eu brinco, né? Fui forjado a ferro e fogo pelo Dr. Isaac, Dr. Max, Dr. Márcio Malta e Dr. Rudolf. Esses quatro ortopedistas me ajudaram muito a ser hoje quem eu sou. Graças a Brabo Deus. dos brabos. E depois dessa. Pô, depois de falar que passou, cara, na mão do Dr. Isaac, Dr. Max Ramos, né? O Saudoso Max Ramos. Ramos, né? E também pelo. Hoje eu tô aqui só por causa do Dr. Max Ramos. Só por causa dele. E a escolha, assim, pra mão? Falei assim, cara, você, pô, cirurgião da mão. Escolha da mão. O que te levou assim, cara? De tudo que a gente passou, rodei, mão. Meu pai é dermatologista, minha mãe é endocrinologista, meu avô era médico da família, então assim, são todas as áreas clínicas, né? Não são áreas cirúrgicas. Sim. E na faculdade, nós sempre temos a dúvida do que nós seremos, né? Uhum. Então eu acho que as nossas escolhas seguem muito quem a gente admira, né? Quem a gente admira. Sempre pesa no final, né? Sempre pesa no final. Quem a gente admira? Pô, esse professor aqui, eu admiro esse professor pela conduta dele, Ou mais na cirurgia dele. pelo jeito que ele conduz as aulas. Se identifica, né? Você se identifica com o professor. E nisso que você se identifica com o professor, você vai segui-lo. E aí você vai segui-lo, você vai ver que aquilo ali é realmente o que você gosta, e você vai. E na minha residência de ortopedia, como eu falei, tinha o meu staff, o meu professor de cirurgia da mão era o Dr. Rudolf, que hoje é chefe da microcirurgia do INTO. Então eu sempre acompanhei ele, aonde ele ia eu ia atrás. Ele ia comer um salgado, eu ia atrás. Pra poder estar ali, pra poder extrair do cara o máximo. Né? Extrair do cara o máximo. Então, assim, e passando o meu dia a dia com ele, a técnica cirúrgica dele, o jeito de operar, o jeito de tratar o paciente, os resultados maravilhosos, o que ele fazia, parecia mágica. E assim, reimplantes de membros superiores, reimplantes de dedo, e eu via tudo aquilo e parecia mágica pra mim. Então assim, tentava também... trouxe uma paixão imensa pela cirurgia da mão. E aí eu tive a sorte de fazer uma residência onde também tinha professores maravilhosos, Dr. Márcio Malta, Dr. Bernardo Couto e Dr. Gabriel Araújo, que são 3 cirurgiões das mãos também excelentes, de uma técnica imensurável. E então sempre, cada vez mais, você é alimentado por esse combustível aí de mágica, né? O que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer para ajudar? Eles traziam isso. Cirúrgico e contagiava, né? Contagiava. Mas assim, eu quero ir pro consultório. Certo. Que é onde a mágica acontece. A mágica acontece. Vamos dizer assim, né? Sim. Você ali hoje, né? Os casos assim, de maior incidência hoje que procuram ali. Então, como todo consultório médico, né? Uhum.
Existe os casos mais comuns que a gente, como toda profissão, né? Coisas que a gente vê todos os dias, e tem os casos que a gente vê uma vez ou outra. A gente Ou separou então- uns casos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra jogar aqui. Certo. Rafa, vê aqui pra jogar aqui um caso aqui e você comenta se é um caso que eu julgo ser corriqueiro, Acho que é corriqueiro. Vamos ver que se é corriqueiro. Vamos ver se é. Pelo menos o que a gente vê mais hoje no centro cirúrgico. Vamos ver se é. Cisto sinovial. Olha ele. Um dos casos mais comuns todo dia. Todo dia, quando eu vou trabalhar, eu sei que o sol vai nascer, eu vou ver um cisto sinovial. Nasce o sol, vem um cisto. Nasce o sol, tem um cisto. Tá, Então, quero que o assim, senhor comente aí desse cisto, né? É uma das doenças mais comuns da nossa prática de consultório, do nosso convívio com os pacientes, né? E o que acontece? Até hoje, tá? É uma doença idiopática. Ainda não se sabe o motivo que provoca isso. Claro, existem várias hipóteses que explicam, mas nada ainda confirmado o porquê que o paciente tem o cisto sinovial, né? A gente sabe que o cisto sinovial é uma doença que a gente chama de um pseudotumor, né? Não chega a ser tumor. Tem alguns livros que dizem que classificam como tumor, e tem alguns livros que não classificam como tumor. Tratamento. Existem 3 tipos de tratamento para essa doença. Primeiro tratamento não faz nada, observação. Por quê? Porque a característica do cisto sinovial, se a gente reparar, ele é uma bexiguinha, ele é uma continuação da cápsula articular. Ocorre ali um defeito da cápsula articular, e aí, com a produção do líquido sinovial, todas as nossas articulações, existe uma cápsula articular. Para quê? Para lubrificar a articulação, né? E esse líquido, precisa ocorrer a produção do líquido sinovial para lubrificar, e ele fica contido na cápsula. Então, o cisto sinovial, ele é um defeito da cápsula articular, que aí, com a produção do líquido sinovial, ele vai enchendo. Então, ele tem uma característica de inflar e desinflar. Tem dia que quem tem cisto sinovial, tem dia que acorda com ele com um volume imenso, e tem dia que ele some. Fala, caramba, cadê aquela bola que tava aqui cadê aquela bolota que estava aqui no meu punho, né? Então, essa é uma característica do cisto sinovial. Por isso que não é uma doença que tem a indicação absoluta de cirurgia. Existem doenças que têm indicação absoluta de cirurgia, e tem doenças que a gente... Por isso é observação, né? Para ver como é que vai se comportar. Como é que vai se comportar. Por quê? Você tem um cisto sinovial no seu punho, de médio volume. Ele não te traz nenhum desconforto. Você não é um trabalhador braçal. Ele não te dá nenhum desconforto. Esteticamente, você não se incomoda com ele. Então, não tem por que mexer. Ele pode inflar, ele pode ficar grande, pode ficar pequeno. Então, assim, não tem por que mexer. Então, assim, é o paciente que escolhe esse tratamento, né? Um adendo, né? Antes da a gente só sabe, só tem certeza que é um cisto sinovial fazendo a ressecção do cisto e mandando para estudo histopatológico. A gente vai ter a certeza que é um cisto sinovial. Porém, com o exame físico, né, um abaulamento na região dorsal do punho, com a localização, com as características físicas, com exames complementares, uma ressonância magnética, um raio-x, ou então uma ultrassonografia, juntando isso tudo, tanto o exame físico quanto o exame complementar, a gente chega a uma probabilidade imensa, 99% de chance de ser um cisto sinovial. Então, portanto,
observação pode ser realizada. Esse é um tipo de tratamento. O segundo tipo de tratamento é uma aspiração do cisto sinovial. Só que a aspiração do cisto sinovial, ela tem muita taxa de recidiva. Recidiva é o quê? É você tratar uma doença e a doença voltar. Por que tem alta taxa de recidiva? Porque você vai aspirar o conteúdo líquido dentro do cisto, mas aquela cápsula vai continuar. A cápsula continuando, o buraquinho que você fez com a agulha para aspirar vai fechar. E aí o paciente ainda vai ter a cápsula, então tem grande chance desse líquido novamente encher o cisto novamente, né? Então, assim, nesses casos do paciente fazer a opção da aspiração com taxas altíssimas de recidiva, o que eu oriento o paciente? Exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. Você está com você tá com um abaulamento. Quando eu falo abaulamento, é um... Sim, né? justamente isso aqui, é um abaulamento, né? O paciente fala, doutor, eu tô com uma bola no meu punho, o que eu faço? Então, assim, em alguns casos, eu acho válido fazer a aspiração. Entendi. Exemplo, você vai num casamento, você vai casar amanhã. Doutor, vou casar amanhã, pô, não quero fazer a filmagem com esse abaulamento. Vamos fazer uma aspiração. E aí depois na lua de mel pode ser que volte seu cisto e depois... Aí também já tá casado. Já tá casado, entendeu? Tá casado, graças a Deus. Você vai numa entrevista de emprego, ou então existem cistos que o paciente sente um desconforto na hora de fazer uma extensão do punho. O paciente vai fazer o paciente que gosta de fazer atividade física, vai fazer uma flexão de braço, o cisto, quando é volumoso, ele comprime a cápsula. E aí o paciente... Incomoda, né? Então, o paciente vai fazer uma prova amanhã. Vou fazer uma prova amanhã de crossfit. Vamos aspirar o cisto para você fazer a sua prova bacana e depois a gente pensa no que a gente vai fazer. Então, assim, dependendo dos casos, fazer essa aspiração por uma questão de emergência, depende da situação, entender entender o paciente, do paciente. E ele também saber que, olha, isso tem chance de voltar, a gente pode fazer essa aspiração. Sim. Você resolve o teu problema agora, que você tem aí uma prova, um casamento. Sim, entendeu? Não vou te pedir de casar, tu quer casar, cara? Vai ser isso que eu tô aqui para te ajudar no teu casamento aí. É isso aí. Né? Enfim, e o terceiro é o terceiro é o cirúrgico. O cirúrgico que é o cara que tem a dor. É o paciente que chega para você falando que estética doutor, olha só, eu sei que isso aqui não é nada, eu sei que não vai virar nenhum câncer, eu sei que não é nenhum câncer, eu sei que não vai virar nenhum câncer, você já me falou isso, você já me comprovou isso, mas eu estou incomodado com esse caroço, com essa bola aqui no meu punho, eu quero tirar isso de qualquer jeito. Estou me achando feio com isso. Ele tem todo o direito de querer tirar, de querer fazer a ressecção do cisto. Ou então, quando o paciente ele tem um desconforto, até mesmo uma dor no punho em alguns certos movimentos, um trabalhador braçal, um paciente que gosta de fazer exercício físico. Sim. Isso aí, ele é um atleta de alta performance, que usa as mãos, né? Então, assim, um levantador de peso. Então, assim, são pessoas que se encaixam no tratamento cirúrgico. Por quê? Pra gente tratar a dor dele. Entendeu? Então, são esses os casos, né? São os 3 casos. Observação. Uma história engraçada, né? Que como o cisto era tratado antigamente, né? O paciente colocava, bem antigamente, o paciente colocava a mão espalmada na mesa, o médico ou outra pessoa pegava uma Bíblia Sagrada antigamente era... Bem pesada. Era aquela Bíblia das nossas avós. Aquela Bíblia gigantesca e pesada. Levantava, botava a Bíblia e jogava a Bíblia no punho. Aquilo explodia. Caramba, porque tem condições? Isso explode? Explode. Se você tiver algum trauma na região, pode explodir. Era o tratamento
Muito antigamente, né? Muito antigamente. Hoje em dia você não pode fazer Curado isso. pela palavra, né? Palavra do Senhor. Senhor, né? Pô, mas também, também. Mas hoje a gente não pode fazer isso, né? É. Hoje em Graças a dia. Deus que tem tratamento, Graças a Deus que que tem temos novos tratamentos, né? e o paciente tem incidência de homem ou mulher, ou isso não tem? Acontece mais em mulheres, Mulheres? né? Mulheres. Acontece mais em mulheres, né? De meia idade. Entre 20 a 40 anos, mais entre 20 e 40 E o homem, anos. ele ainda leva mais ainda, né? A mulher tem questão da estética, A mulher tem a questão da a estética. preocupação da estética Sim, também, óbvio. sim, né? sim, Tô falando isso sim. porque o homem, que assim, eu tenho uns amigos que, Sim, no mínimo uns 3 que sim. isso aí, cara, Tô nem aí. é o caroço. Então, Fala, caroço. é isso aí. Hein? Só procura para tirar quando ocorre Corre. quando a performance dele esportiva está sendo prejudicada devido à dor, Sim, aí ele... ou o trabalho dele também, Mas- ou então no ambiente de trabalho dele, as pessoas ficam observando, todo mundo fica perguntando: o que é isso? O que Isso é aí, isso? O isso que aí. é isso? Pô, Pô, quando eu o vou cara, arrancar o isso cara aqui. acorda todo dia, tem que explicar o que é um caroço na mão dele. Isso aí ele acha, isso estressa a estressa pessoa. também. É. Tem mais outros casos aí também que eu julguei, que seria. Vou pedir o Rafa para colocar aí. Tem outro caso aí, Rafa. Síndrome do Pô, túnel. esse aí Esse é aqui- campeão. Esse no mundo, ele Esse- deve ser um dos maiores. Esse é o campeão, esse é É o o campeão, né, não? Esse é o campeão. Esse aí eu falo que é o que dá o nome ao cirurgião da mão, esse. É. Esse que o cirurgião da mão vira o brabo dos brabos é por causa disso. É porque o paciente, na maioria das vezes, tá? Diferente do cisto sinovial, na maioria das vezes, é uma doença cirúrgica. É uma doença que responde pouco ao tratamento conservador, né? Quando a gente fala tratamento conservador, é um tratamento que não precisa de cirurgia, né? Tratamento cirúrgico, tratamento conservador, né? É o tratamento sinônimo de tratamento não cirúrgico. E esse é um tipo de doença que não responde bem ao tratamento conservador. Quando a gente fala tratamento conservador para a síndrome do túnel do carpo, fisioterapia, anti-inflamatório, repouso. É claro que é a primeira tentativa, né? Sempre a primeira tentativa. Mas Sempre a primeira não é tão tentativa. eficaz quanto o procedimento. né? Não é tão eficaz quanto o tratamento cirúrgico. E aí a gente vê uma coisa bacana, né? Que o nervo mediano, ele é comprimido bem na transição entre o punho e a mão. Uhum. A transição naquela localidade, existe um túnel, onde passa o nervo mediano e mais 9 tendões. Então imagina num túnel que não que é pouco elástico, né? Passa um nervo e 9 tendões. Então, é nesse local onde ele é comprimido. E quando ele é comprimido, o paciente, ele relata que sente dormência ou formigamento, para nós médicos, né? É a mesma coisa, dormência ou formigamento. Quando você dorme Sim. em cima da mão, você, né? Sente o formigamento. Sim. Sim. Então, o nervo mediano, quando ele é comprimido no túnel do carpo, ele dá a dormência ou formigamento nessa área azul da mão, que é onde o nervo, ocorre a inervação sensitiva do nervo mediano. Então, o paciente chega no meu consultório e fala: doutor, tô com a mão dormente, que piora noturno. À noite, doutor, eu acordo com minha mão dormente, eu tenho que botar a mão para baixo e balançar, e só assim começa a melhorar. O paciente reclama também que não consegue mais abrir tampas com a facilidade que tinha antes, né? O paciente, às vezes, ele fala que: doutor, já quebrei 3 copos, 4 copos lá em casa. Meu marido não aguenta mais que eu quebrando o copo em casa. Então, isso tudo são sinais e sintomas que o paciente pode estar apresentando síndrome do túnel do carpo. Essa é a campeã do consultório. Do consultório? Essa é a Eu queria perguntar, esse processo aqui inflamatório aqui, que você está vermelho aqui, e que essa compressão ali, né? Que tá falando ali, ó, local de compressão e dor. Sim. Qual é a minha pergunta? Essa é porque com essa compressão não tem vascularização Diminui a vascularização. e é por isso que dá essa dormência? O que acontece? Existem alguns fatores.
alguns fatores que levam a essa compressão. Exemplo, mulheres grávidas tendem a ter essa doença. Por quê? A mulher, quando está grávida, ela fica inchada, né? A mão fica inchada. Sim, normal. Nariz fica inchado, os pés ficam inchados e os tendões também ficam inchados. Como eu falei anteriormente, dentro desse túnel, além de passar o nervo, passam 9 tendões. Então imagina um túnel que antes que passam 10 estruturas, 9 delas estarem com a espessura aumentada. Vai comprimir o nervo. Sim. E essa compressão do nervo vai levar à dormência. Outra coisa também que a gente diferencia, porque a dormência na mão pode ser outras doenças, né? A dormência naquela região da mão, na maioria das vezes, a causa mais comum é a síndrome do túnel do carpo. Mas um dos diagnósticos diferenciais, né, é uma hérnia de disco na coluna cervical. A gente diferencia como a dormência noturna. O paciente, quando está acordado, ele está mexendo no celular, ele está com o punho dobrado. Ele começa a ver que os dedos deles estão ficando dormentes. O que ele faz? Ele para de mexer no celular, mexe a mão e acabou. À noite não, à noite ele está dormindo e dorme desse jeito. E aí só acorda quando a mão está muito dormente. Então, assim, é uma das causas, é um dos sintomas que diferenciam uma compressão nervosa ao nível do punho de uma hérnia de disco com radiculopatia para o membro superior. Eu tô te perguntando porque, assim, o paciente chega no consultório, tá? Que eu acho que é isso que a gente, para tentar, que eu queria entender. Ele chegou no teu consultório, dor na mão, e ali, lógico, você vai fazer os testes. Existem os testes específicos, né, para a gente fazer o diagnóstico. O diagnóstico de síndrome do túnel do carpo é um diagnóstico, segundo os artigos, né, levando em conta os artigos científicos, é um diagnóstico clínico. Não precisa ser feito exames complementares para se ter o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Com os relatos do paciente, com as informações que o paciente dá para a gente, com o exame físico que a gente faz no paciente e com os testes específicos para se positivar uma síndrome do túnel do carpo, a gente consegue fechar o diagnóstico. Existem médicos, eu faço isso, tá? Existem médicos que solicitam exames complementares para confirmar o diagnóstico, né? Então existe o exame complementar mais comum para você fazer a confirmação diagnóstica é um exame chamado eletroneuromiografia. É um exame, é o terror dos pacientes. O paciente volta para mim me xingando. Por que, doutor? Fala pra gente. É um exame que, em alguns casos, tem pacientes que têm sensibilidades à dor. E é um exame que você precisa... As agulhinhas, né, ali, né? É as famosas agulhinhas e agulhinhas que dão choque. O neurofisiologista, ele... As agulhinhas e as agulhinhas que dão choque. Então, o médico coloca uma agulha aqui. Sim. E uma agulha na ponta do dedo. O estímulo que ele joga aqui tem que chegar ao mesmo estímulo na ponta do dedo. Se o estímulo na ponta do dedo tá chegando diferente do estímulo que ele jogou, está abaixo, é porque está sendo a energia, né? Eu sempre faço uma analogia com a rede elétrica, a tomada da nossa casa. Então, assim, se no poste tá saindo luz, tá saindo uma voltagem
na nossa casa tá tendo outra voltagem, a gente tem que saber aonde que é essa voltagem, aonde que tá Esse fio tá partido esse aí, fio tá partido em algum lugar. Tá intermitente ali, Entendeu? alguma coisa, né? É mais ou menos isso, É né? mais ou menos isso. Faz um estímulo elétrico na região proximal até a região distal. Distal. Se na região proximal você coloca um estímulo, na região distal o estímulo está baixo, você tem que saber aonde que está ocorrendo a compressão. Então é um dos exames que eu realizo nos meus pacientes para fazer a confirmação do diagnóstico de síndrome do túnel do carpo. Só pra gente encerrar essa parte aqui, que eu vou para outro, que eu ainda tenho mais um terceiro ainda aí para o senhor falar. Deixa eu só dar um adendo. Mano. Falei, quando você falou síndrome do túnel do carpo, eu falei assim, é esse que dá o nome pro cirurgião. Por quê? Na maioria das vezes é uma doença de tratamento cirúrgica e na grande maioria das vezes o cirurgião ele tem sucesso nessa cirurgia. É uma cirurgia que o sucesso é quase sempre chega a quase 100% de sucesso. Por quê? O cirurgião da mão que é treinado, ele vai realizar a cirurgia que é a descompressão do nervo. Faz uma incisão na pele e você faz a abertura do túnel. Existem 3 tipos de tratamento para síndrome do carpo cirúrgico. Três vias. Existe a via artroscópica, Certo. que faz 2 furos para fazer. Uma entra a câmera e a outra entra a cânula, né? Existe a via mini open, que faz uma incisão horizontal bem pequena na transição da mão e do punho. E existe a incisão clássica, que é a incisão feita na região proximal da mão, tá? A minha que eu escolho é sempre a clássica. Porque o risco de você... Tem marca aí já pro doente. Tem um desenho, a caneta ali, ó, que ele fez. Eu tô daqui olhando e falei assim, pô, isso aí ele não operou. Sim. Ele tem assim pra mostrar pro paciente qual é o corte, né? Pode mostrar assim pra câmera? Porque assim, acabou que ficou ali. Sim. Eu acho que vale a pena. Eu vim do consultório pra cá. Então, todos os pacientes que eu vou operar, eu gosto de fazer a incisão na minha própria mão para mostrar o que eu vou realizar no paciente. Então, às vezes, eu chego em casa com a mão toda marcada. Meus filhos fazem, o que é isso, pai? Não sei o que. Eu falei, o papai estava trabalhando. Papai estava trabalhando e mostrando aonde iria fazer o corte na mão das pessoas, né? O doente, pra gente encerrar esse assunto aqui, pra gente ir pra outro. O doente, qual é o... como é que ele sente que ele tá com problema na mão? Vou citar aqui um exemplo. Pô, tô vindo do mercado carregando bolsa. Ele perde a força... Isso é uma coisa do dia a dia dele. Primeira coisa que ele se assusta, ele acha que ele tá tendo algum problema no coração. Primeira coisa. Na maioria das vezes... Cada dormência? Na maioria das vezes ele procura um cardiologista primeiro. Fala, eu tô ouvindo o cardiologista falou que não é nada com ele, é com o senhor. Porque ele começa a sentir dormência na mão e dormência e dor na mão. E quando é na mão esquerda, ele acha que é algum problema cardiológico, né? Então ele vai no cardiologista, o cardiologista faz os exames, vê que não é nada cardiológico e encaminha para o ortopedista. E é isso. O paciente ele reclama que ele, ao realizar pequenas atividades, como pegar peso, como mexer hoje em dia, né, celular, como mexer no celular, como teclar. Nossos pacientes hoje os indivíduos em geral hoje ficam muito tempo no celular, muito tempo no computador. Isso aí ele começa a sentir uma dormência na mão. E a evolução é a dor. Então, a dormência, a dormência aumenta, vem a dor e o paciente vem nos procurar. Ele consegue discernir que não é o coração e é a mão? Não. Uma dica, alguma coisa? Ou não?
Então, esse discernimento, né? Eu acho que vai muito por nós, né, médicos, médico né? mesmo, e Médico tem que realmente... o médico orientar, né? Isso entra no desespero mesmo, porque, cara, sim, primeiro ele vai do cara do coração, sim. né? Meu irmão, se parar ali, já era. Vai. O da mão deixa pra depois, já que é da mão, graças a Deus, ele já logo dá aquela benzida, Isso aí. né? Isso. Então, assim, realmente ele primeiro se assusta, né? Eu perguntei por quê. Como você falou, isso já gera uma boa dica, né? Como é que as pessoas, né, ficam desesperadas, principalmente nessa parte. Pô, tô com a mão dormente, ainda mais se for esquerda. Sim. E eu já entro no desespero. Já meto logo um S infantil pra dentro. Eu já ando no meu carro, até por causa da idade, né? Já joga aqui, ó. Já começa, da língua. se tiver um aparelho de pressão em casa, Já já, casa, como é que já vai tá? logo. É, isso aí. Vamos colocar outra aqui, que eu também achei que... Vem, Rafa, vamos pro terceiro aqui. Esse aqui é um clássico também, dedo em gatilho. Clássico. Esse chega muita gente lá, né? The Classic. Hein? Tem, Seu The Classic. Hein? Tem uma... Clássico. Então, assim, o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, eu acordo, o meu dedo tá travado. Pra destravar esse dedo, nossa senhora, é um Deus nos acuda. Tem que fazer uma massagem, tem que rezar, tem que puxar. E devagarzinho eu vou tirando e pum, ele solta e dá uma dor danada, né? É o clássico do dedo em gatilho e que chega no meu consultório, né? Dedo em gatilho é uma tenossinovite, é uma tendinite, uma tendinite, dos tendões flexores do dedo. Os nossos dedos, nós temos dois flexores dos dedos, o flexor superficial e o flexor profundo. Flexor superficial, dobra o dedo, dobra essa articulação chamada de interfalângica proximal. E o profundo dobra a interfalângica distal. E aí, o que acontece? Ocorre uma inflamação desses tendões. E como são dois tendões, e eles passam por um sistema de polia. Nós temos algumas polias nos nossos dedos. Para que existem essas polias? Para colocar, para deixar o tendão o mais próximo do osso possível. Uhum. Se a gente não tivesse essas polias, que são uns sistemas de túneis que tem entre o osso e a pele, existiria uma deformidade que a gente chama de corda de arco. A gente fecharia o dedo e o tendão que sai do punho, que passa pelo punho e vai até a ponta do dedo, não conseguiria puxar o dedo. Então a gente tem esse sistema de polias que faz o deslizamento do tendão para ocorrer o fechamento da mão, né? E aí o que acontece? Esses tendões, eles inflamam, como qualquer outros tendões do nosso corpo humano. E quando eles inflamam, eles ficam inchados, eles ficam espessados. E esse espessamento faz com que ocorra o travamento dentro desse túnel. E o travamento ocorre sempre na primeira polia, chamada polia A1. Então o paciente tem uma inflamação nos tendões e ocorre um travamento na polia 1, bem nessa região aqui, que fica localizada na articulação metacarpofalangiana. E aí esses tendões inchados, esses tendões espessados, eles passam e não conseguem voltar. Ele não faz a função dele. Não faz a função dele. Eles ficam engatilhados, eles ficam encarcerados, né? Ou seja, só um remédio. Então, tomar existem 3 tipos de tratamento, né? Primeiro tratamento sempre é o tratamento conservador. Sempre, primeiro. Fisioterapia, anti-inflamatório, via oral e terapeutas da mão, né? Terapia ocupacional. Caso não melhore, nós podemos realizar uma infiltração, né? Que é uma injeção com um medicamento chamado corticoide no local do engatilhamento, que é na polia 1. É um procedimento
simples de ser realizado, pode ser feito em consultório, no consultório médico e pouco doloroso. Porém, existem 4 estágios da doença. Então, o tratamento conservador, como eu acabei de falar agora, ele se encaixa em pelo menos 2 tipos, nos 2 primeiros estágios da doença. No terceiro estágio, ele é controverso, e no quarto estágio, ele a indicação já é cirúrgica. Então, a gente já trata o paciente cirurgicamente. Quais são os estágios da doença? O estágio é de 1 a 4. Estágio 1, o paciente ele começa a sentir algum estalido, alguns estalos no dedo. Caramba, meu dedo tá diferente. Eu fecho a mão e abro e esse dedo aqui ele faz um ressalto. Esse já é o estágio 1 da doença. Estágio 2, o paciente fecha a mão, o dedo trava e ele sozinho, consegue tirar. Estágio 3, ele fecha a mão, o dedo trava, ele precisa da outra mão para tirar. E o estágio 4, o dedo fica travado. E aí, nós, cirurgiões da mão, indicamos o tratamento cirúrgico, né? Os outros estágios, a gente consegue e existe também a indicação de tratamento conservador ou cirúrgico. Eu te falar porque esse aqui, já sei o diagnóstico, estágio 2. Aí. Solta aí, Rafa, pra gente aí. Viu? Vê se eu aprendi aí, ó. Aí. Ó, força. Aí. Esse é o estágio 2. Esse é o estágio 2. Por quê? O paciente fecha a mão, ela com uma força excessiva, ela consegue destravar o dedo. Que a mão tá ali na posição do Homem-Aranha, né? A mão tá na posição do Homem-Aranha. Spider-Man, hein? Você vê também que o dedo já está marcado. Sim. Ela vai passar por um procedimento aí. Ele é bem simples, né, o procedimento. Essa é uma paciente do meu consultório médico, Uhum. que eu realizei, eu fiz a opção de realizar uma infiltração nela. Como ela estava no estágio 2 e ela só tem um dedo engatilhado, porque o paciente pode ter vários dedos engatilhados. Pacientes diabéticos, eles têm uma probabilidade maior de ter dedos, mais de um dedo em gatilho. Não quer dizer que o paciente diabético tenha dedo em gatilho. O paciente diabético tem uma prevalência, uma probabilidade maior de ter 1 ou 2 ou 3 dedos engatilhados. Beleza. Doutor, a gente está por aqui já indo caminhando para o final do nosso podcast. E fiz a infiltração nela. Uhum. Depois de 2 semanas, ela tá assintomática, não sente mais nada, graças a Deus. Tá? Bacana. Porém... Isso é feito no consultório? Pode ser realizado no consultório, sem problema nenhum. Claro, você precisa de uma sala de procedimento preparada para fazer isso, óbvio, né? Claro. Tem algum caso que o senhor possa contar aí, assim, engraçado, que sempre tem, né? Que acontece com a gente no dia a dia? Dia a dia, pequenos procedimentos, alguma coisa. Você possa falar assim, cara, aconteceu isso aqui então, e eu não sabia como lidar com a situação. Então, em um dos meus consultórios médicos, eu tenho uma sala de procedimento, onde eu, segundo a vigilância sanitária, né? Com a liberação da vigilância sanitária, eu consigo realizar pequenos procedimentos na minha sala de procedimentos do meu consultório médico. E aí eu estava realizando a ressecção de um tumor de partimose, uma lesão de pele do paciente. Uma coisa simples. Uma coisa simples, né? Realizada na região dorsal da mão do paciente. Só que a região dorsal da mão, a nossa região dorsal da mão, os tendões são bem superficiais a mão. Tanto que quando a gente estica a mão, a gente vê todos os tendões aqui. Tem que ter um cuidado do procedimento ali para... Qualquer incisão que a gente faça aqui na pele, a gente já bate de frente com o tendão. Aí o senhor foi fazer um procedimento... Fui fazer um procedimento de uma senhora, né? De uma senhora de 60 e poucos anos, né? Ela tinha uma lesão de pele.
e devido ao sol, e aí complicações, né, da exposição ao sol, e aí o acompanhante dela pediu para estar junto, né, estar junto da mãe, né, dele, ficar próximo da mãe e ver. Ele tinha uma curiosidade de ver o que eu iria fazer. Como era uma pessoa próxima a mim, né, próxima da minha família, deixei, né, que nós temos um contato, temos um contato, então eu deixei. E aí foi, paciente, comecei a realizar o procedimento, e aí tive que fazer um acesso, um fuso, né, extenso na mão. E aí quando eu fiz um fuso extenso na mão, começou a aparecer as veias, os tendões. E aí o paciente, o acompanhante familiar, o filho da paciente estava na minha frente, né? E aí eu estava com a cabeça baixa, e aí eu comecei a ver que o foco de luz começou a balançar. Eu falei, como é que um foco de luz começa a balançar? Quando eu olhei para frente, ele estava segurando no foco de luz, tentando se segurar no foco de luz. Quando eu fui falar com ele, já era. Ele já foi a nocaute. O cara desmaiou na hora ali do... Desmaiou na minha... E um procedimento simples que ele tava vendo. Porque... Sim, não tem sangue, não tem muita... Pouco sangue, mas ele consegue ver os tendões, né? E os vasos sanguíneos. Não era do meu tamanho não, né? Era do teu tamanho. Cara, esse cara tem jeito. Caiu no meu pé. E tava eu e a minha instrumentadora, né, realizando o procedimento. Então só estávamos nós dois no consultório, e eu não podia deixar a mãe dele com a mão aberta e acudi-lo, e a minha instrumentadora também não, porque todo mundo paramentado, então o que eu fiz? Fui conversando com ele tentando falar com a língua grogue, com as falas grogues, ele tentando, e falando pra mim, não, doutor, tá tranquilo. Já no chão. E segurando os meus pés já no chão, né? E aí eu percebi que era uma hipotensão devido a algo que ele viu ali, que acontece, né? Uhum. E aí fui conversando com ele, nisso ele foi cada vez mais deitando, e falou, doutor, vou dar uma dormidinha aqui, quando acabar você me chama. Esse não é brabo dos bravos. Esse não é. Não é brabo dos bravos, não aguentou. Pra isso não. Com certeza não. Pra isso não. E aí depois acabou a cirurgia, e aí eu fui acudir. Lógico. Ele levantou, ele falou, o que aconteceu? E aí eu falei, não, o que aconteceu que eu tava realizando um procedimento da sua mãe e você tava dormindo aí no chão. Aí ele, nossa senhora, não acredito que eu fiz. Tem os caras que não aguentam a pressão, né? Se tivesse uma câmera, ia pro Faustão, né? Com certeza. Doutor, vamos lá por um bloco que nós temos aqui, mitos e verdades. Mitos e verdades. Vou perguntar aqui, só faz um comentário rápido. Fato ou fake? Fato ou fake, né? Quase isso. Vamos lá, mitos e verdades, tá? Eu vou falar aqui, o senhor fala é mito ou é verdade e faz um pequeno comentário aí. Estalar os dedos causa artrose? Verdade. Por quê? Tudo na nossa vida que a gente realiza com excesso é prejudicial. Qualquer coisa que a gente realiza com excesso é prejudicial. Então, se você passar o dia inteiro estalando seus dedos, depois de um longo período de tempo, você tem a probabilidade de você fazer microtraumas, né? Devido aos microtraumas nesta região, você fazer um desgaste da articulação e você ter uma artrose que você vai ter na sua vida, né? Uhum. Quando você envelhecer, quando a gente envelhece, a gente vai ter artrose. É a única coisa que a gente sabe, que a gente vai ter artrose. Que é o envelhecimento das articulações. Boa. Então, se você fizer em excesso e um longo período, isso vai te trazer microtraumas para a articulação e a artrose vai chegar mais rápida do que chegaria. Boa. Vamos lá. Dormir com o punho dobrado pode causar túnel do carpo? Não. Mito ou verdade? Mito.
você pode dormir com o punho dobrado a tua vida inteira e você não apresentar síndrome do túnel do carpo, né? Quando você tem síndrome do túnel do carpo, o que a gente orienta o paciente? A gente orienta o paciente a ele fazer o uso de uma órtese. Realmente, para que é o uso da órtese de punho? Para você não dobrar o seu punho durante a noite. Porque quando você dobra o punho durante a noite, você aumenta a pressão dentro do túnel do carpo. Entendi. E aí sim vai exacerbar os sintomas de síndrome do túnel do carpo. Tá? Boa. Quem mexe muito no celular está muito mais propenso à lesão na mão? Verdade. Verdade? Verdade. Né? Mexe muito no telefone. Quem mexe muito no telefone, no teclado, no mouse, com certeza vai ter uma probabilidade maior de ter alguma doença, uma tendinite, né? Exemplo, uma tendinite, em relação a uma pessoa que usa o celular ou o computador de uma forma moderada. Verdade. Verdade. É vero. Então vambora. Fratura em dedo, é só colocar tala e esperar? Não. Mito. 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 Os feed kit nem pra colocar ele. E quantos, né? Então, cirurgião de mão ama um field kit, né? Tem como, né? O feed kit é o nosso melhor amigo. É o feed kit. Tudo salva, né, com o feed kit. Tudo salva com o feed kit. É o melhor amigo do cirurgião. O cão não é o melhor amigo do homem. O feed kit. O field kit é o melhor amigo do cirurgião da mão. Com eles a gente... Porque o que acontece? Todas as fraturas que nós temos, todas as fraturas que ocorrem no nosso esqueleto, né, nós temos que classificá-las. E existem as fraturas estáveis e as fraturas instáveis. As fraturas estáveis, que ocorrem nas falanges dos dedos, né, que a gente consegue classificá-la como estável, aí sim, o tratamento pode ser conservador. Uma tala de alumínio, né? Dependendo de onde for a fratura, ou uma tala, luva, uma tala engessada, tipo luva, incluindo os dedos. Mas existem as fraturas instáveis. Quer dizer que uma hora ela vai perder a redução, uma hora ela vai perder a posição que ela está, por causa da instabilidade dela. E aí a gente tem que operar o paciente. Boa. Dedo quebrado é só colocar no lugar? Não, mito. Quando a gente fala colocar no lugar, já é uma instabilidade, né? Se fraturou e tá fora do lugar, provavelmente essa fratura é uma fratura instável. E aí não é só colocar no lugar. Colocar no lugar ou fazer o tratamento conservador, que é imobilizar, ou o tratamento cirúrgico, né? Uma coisa bem bacana, um adendo aqui, uma observação. Quando a gente fala colocar no lugar, nós ortopedistas, a gente pensa numa luxação. Essa palavra é uma palavra folclórica dos nossos pacientes. Não sei se você, a nossa equipe aqui, já escutou falar isso. Não quebrou, foi só uma luxaçãozinha. Muito. Não, fui no médico, pô, ele falou que não quebrou não, foi só uma luxaçãozinha, pô, nada demais, pô. Só beber água água morna, né? Água morna que vai ficar bom, entendeu? Cara, luxação é pior do que fratura. Luxação é mais grave do que fratura. Luxação é quando a nossa articulação, ela perde a congruência dela, ela sai do lugar. Luxação de ombro. Você já viu os jogadores de futebol? Muito, acontece demais. Acontece demais, né? Então, o ombro sai do local. A dor é absurda. Quando alguma articulação sai do seu local, quando ela perde um encaixe, isso se chama luxação. E isso aí, às vezes, é mais grave do que uma fratura. Por quê? Porque ocorre a lesão ligamentar, ocorre uma instabilidade articular.
E a luxação, né, nós temos que abordar muito mais rápido. É uma urgência. Nós temos que abordar muito mais rápido do que uma fratura. Porque uma articulação fora do seu local, você agride, a agressão à articulação é maior. Então nós temos que ter muito mais urgência e rapidez no tratamento de uma luxação do que de uma fratura em si. Por que o pessoal fala uma luxaçãozinha, né? Porque o paciente acha que entre assintomático, não ocorreu nada, e a fratura, o pessoal acha que a luxação é isso aqui, ó, é no meio. É o meio do caminho entre nada e a fratura. O pessoal acha que é a luxação, mas não. É isso, o caminho, o meio entre o nada e uma fratura se chama contusão. É uma contusão. Luxação é pior. Então isso aí já é uma lenda urbana. Já é uma lenda urbana. Foi só uma luxaçãozinha. Então, não aconteceu nada demais. Quando o ortopedista escuta luxação, o coração acelera. Eu lembrei agora que eu sofri um acidente de moto. Caí de moto e estava até devagar. E isso já tem uns 20 e poucos anos. E agora que vem na minha memória, que eu lembrei que eu tive uma luxação nesse dedo aqui, ó. Cheguei lá com esse dedo aqui, com a em cima aqui do quinto dedo. Sim. E aí, cara, a enfermeira veio pra botar no lugar. Eu falei, não, tá doendo. Não chega ninguém perto de mim aqui. No meu pensamento já tá doendo. Uhum. Era uma dor absurda. E agora que eu tô lembrando aqui, já tem mais de 25 anos, com certeza. Sim. Meu filho não era nascido. E aí, aí me deram uma anestesia aqui e tal, pra mim poder local, pra aguentar. Porque eu falei, cara, não vai meter a mão, eu vou matar alguém. Porque tinham que botar no lugar e botou, também quando botou na hora. A sangue frio. Sangue frio. Foi mesmo, essa redução aí. Raiz. Acidente de moto, sabe que existe a piada, né, do ortopedista, né? Não. O ortopedista fala que um filho batizou o filho dele como Honda e o outro como Yamaha. Porque ele vive só o ortopedista, cara, ele vive de acidente de moto. Acidente de moto, né? Semana passada eu vi uma reportagem que tem 80 acidentes por dia no Rio de Janeiro de moto. Sim. É porque o que acontece? É absurdo, né? E chega muito, né? Por causa do trânsito, né? Sim, cada vez mais a população faz a opção por moto, pela mobilidade urbana, facilidade, o preço de combustível e tudo, e quanto mais moto, maior risco e acidente, né, que chegam. Então, assim, realmente, o plantonista, né, a emergência da ortopedia, a maioria dos casos de politraumatizados são acidentes de moto. Infelizmente, são os acidentes de moto. Doutor, o papo tá bom, mas a gente vai estar aqui já pra... né? Pô, a gente encerrar aí. Sei que tem muita coisa, a gente não falou da metade aí. Sim. De muito assunto aí pra poder falar. Espero ser chamado mais vezes. Não, com certeza. Aqui tá aberto. Espero ser chamado mais vezes. Mas queria que o senhor falasse onde é que a gente encontra o brabo dos brabos da mão? Então, assim, qual o consultório? Onde é que a gente pode, né? Todo médico trabalha em um monte de local, né? Nossa vida é doida. Então, os locais onde eu atendo, no Rio de Janeiro, é Botafogo, Barra da Tijuca, Campo Grande e na clínica dos meus pais, da minha família, lá em Santa Cruz. E para poder fazer esse agendamento? Para fazer o agendamento, é só entrar no meu site, www.marcelogonçalves.com.br, ou então no meu Instagram, @drmarcelo com 2 L's, Goncalves. Lá, você só apertar na bio que você vai ser direcionado para a minha central de marcação de consulta e a minha secretária vai orientar você qual é o melhor local para você ser atendido mais próximo da sua residência. Tem uma consideração final para falar para o seu paciente hoje, para os pacientes? Então, assim, o que eu tenho para falar para os meus pacientes, né? Para todos os pacientes que um dia precisam de um cirurgião de mão, então de ortopedista ou de um médico, né? Eu acho que é médico, né? Acho que a gente tem que falar de médico. Hoje, nós estamos vivendo um tempo que
estamos com pouca empatia entre o ser humano, né? Nós estamos com a pessoa tá estressada, tá com o limiar de tolerabilidade baixíssimo, nervosismo, pessoas ansiosas. Estamos vivendo aí uma epidemia de pessoas com ansiedade, com depressão. Então, assim, o médico é alguém que vai estar sempre do seu lado, te acolhendo, cuidando das suas mazelas. Então, em medicina, a gente já nasce já com ela no coração. Então, assim, os meus pacientes que já tiveram contato comigo sabem do que eu estou falando, e os que ainda tiverem vai saber que eu estarei com vocês, acolhendo vocês, tentando dar o maior conforto para vocês, tentando curar a dor de vocês, e dando o meu máximo, porque isso é uma missão, né? É uma coisa que eu escolhi e que eu amo fazer, e que eu acho que eu tô conseguindo fazer de uma forma correta, honesta e ética. Então, contem sempre comigo e estarei sempre do lado de vocês. Doutor, obrigado aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado. Para Eu fazer que agradeço. esse podcast aí e muito trouxe pra gente aí do dia a dia, que tenho certeza que as pessoas, né, que vão ver, né, não só os seus pacientes, mas aqueles que precisam, que têm dúvidas e falam assim, poxa, eu tenho isso, né, e às vezes ele fica, o que que eu faço? Sim, existe. Isso, sim, com certeza. Isso traz muito pra gente aqui o que você enriquece. O que você está fazendo aqui é algo muito enriquecedor para a população. Porque uma coisa que eu falei aqui são coisas que eu falo para os pacientes que já têm uma doença. E às vezes os pacientes chegam para mim com essa doença já avançada. Ele escutando isso, o que nós conversamos hoje, ele vai pelo menos ter uma noção do que ele pode ter e qual o profissional que ele pode procurar. Então, realmente, eu que agradeço. São dicas e... Parabenizo você e vamos juntos. Vambora. E é isso aí. Obrigado. Tamo junto aí. Essa parceria que já tem história até há tempo. Tem história. Um amigo. Obrigado aí. Obrigado. E vamos seguir. E é isso, pessoal. Chegamos a mais um final de episódio do Pós-Doutor com o nosso amigo, especialista, né, em cirurgião da mão, Dr. Marcelo Gonçalves. Depois você segue lá. Tá lá no nosso Instagram, vai estar lá todo lá o link dele lá, tudo direitinho na bio. E segue a gente lá no nosso Instagram e também no Spotify. Essa entrevista vai estar no Spotify com o Dr. Marcelo Gonçalves, especialista em mão. Forte abraço.